Primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo de número 30, aleluia. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo do descendente de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaço e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente. Disse, e eles o fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que o seu teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Como se pode dizer: o Senhor é Deus? O Senhor é Deus. Podeis tomar assento, amados. Glórias ao nome daquele que vive e reina para todos sempre, aleluia. O que eu posso dizer aos amados irmãos é que nós precisamos desesperadamente, o que eu disse? Desesperadamente. Já é um desespero, já é um clamor, já é uma busca intensa por um avivamento. E é isso que nós queremos que você comece a sentir: o desejo, a busca por um avivamento. Meus irmãos, Deus derrama avivamento, e quando Deus derrama avivamento, é uma misericórdia do Senhor. Creio que lá em Apocalipse, os nossos teólogos aí, eu acho que são melhores do que eu nisso, mas tem os 4 cavalos lá do Apocalipse. O primeiro, se eu não me engano, é misericórdia, e é Jesus. O primeiro é misericórdia. O segundo, o terceiro e o quarto, meu irmão, é juízo. Deus, Ele traz primeiro a sua misericórdia. Sabe por quê? Porque algo está para acontecer, e Ele chama o seu povo para buscá-lo. Ele chama, Ele conclama os remanescentes para buscá-lo. Isso aconteceu. Nós, a Assembleia de Deus, ela é fruto do avivamento que varreu os Estados Unidos e o mundo em 1906. Um pouco antes, em 1904, tinha acontecido na Inglaterra o avivamento de Gales, na Grã-Bretanha. E esse avivamento, um homem chegou pregando na América esse avivamento, e os americanos lá em Pasadena, na Califórnia. Quando a gente fala Pasadena, a gente sabe, né? O que você lembra de Pasadena? Eu lembro de Pasadena. Não sei porque que eu lembro da Dilma, mas eu lembro da Dilma quando fala em Pasadena. Em Pasadena, um homem, ele começou a orar por um avivamento. E depois, esse avivamento, essa busca, ela foi sendo intensa e chegou até em Los Angeles, na Califórnia. Chegou com Seymour, um homem negro. Quando naquela época tinha segregação racial, era muito forte nos Estados Unidos. O avivamento, ele uniu os negros e os brancos em busca de um avivamento para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia.
Em 1906, desceu, os crentes começaram a falar em outras línguas, cheio do Espírito Santo de Deus, poder espiritual, dons de curas, dons de libertação, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Uma senhora que nunca tinha sentado na frente de um piano, não tinha ninguém para tocar piano, ela sentou para tocar piano, e ela sentou e começou a tocar. Onde é que você aprendeu? Não, Deus me ensinou agora. E ela começou a tocar o piano, fruto de um avivamento. E sabe, meus irmãos, depois de 1906, que foi um avivamento que correu o mundo inteiro, e é por isso que Daniel Berg e Gunnar Wing, eles saíram da Suécia e foram para os Estados Unidos, porque estava havendo avivamento, e o avivamento já estava em Chicago, e eles estavam naquele avivamento, eram 2 jovens, e aí então eles sentiram a chamada de Deus, e Deus disse: olha, falou com eles: eu estou enviando vocês para Belém. Esse era Belém? Então é Belém onde Jesus nasceu? Não, não é Belém, é outro Belém. Eles foram na biblioteca do município para procurar o Atlas, onde é que tem Belém, que não seja Belém de Jerusalém, onde é que é Belém? E eles encontraram Belém do Pará, Brasil. Eles pegaram o navio e vieram para o Brasil. Eles eram batistas, e eles tinham sido renovados, tinham sido agora cheios do Espírito Santo, e chegaram em Belém do Pará, sem saber uma palavra no português, de terno e gravata, porque pensavam que até aqui era frio, né? Mas era bem quente no Belém do Pará. Se encontraram com um jornalista americano. Naquela época estava muito em alta a venda do cacau, né, da borracha na Amazonas. Então tinha muitos americanos aqui, né, exportando a borracha para o mundo inteiro. E eles conseguiram um contato com o jornalista. E aí, meus irmãos, deu no que deu. Hoje nós estamos aqui, fruto do avivamento de 1906, na rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia. Mas nós não podemos simplesmente contar histórias, meus irmãos. Nós precisamos promover, nós precisamos provocar, aliás, um avivamento. E lendo a história desses primeiros provocadores de avivamento, lá em Pasadena, na Califórnia, uma cidade pequena, igrejas pequenas. Um homem, ele começou a orar. Um homem começou a orar. Um homem. E aquilo foi alastrando. E aí um grupo de jovens sentiram, também estudantes: nós vamos começar a orar por um avivamento. E assim como lá no país de Gales começou com jovens, lá na América também começou com jovens. E eles oraram e o avivamento veio. O que eu li aqui nesta noite, meus irmãos, é um avivamento que aconteceu em Israel há tanto tempo atrás. Mas esses avivamentos, eles nos servem como lição para nós, nos posicionar de uma maneira de desejar um avivamento. E para desejar um avivamento, o meu coração, ele precisa estar preparado. A visão que nós não podemos ser apenas uma igreja na cidade. Eu estou chegando a essa conclusão, meu irmão. Nós não podemos apenas ser uma igreja na cidade, mas nós temos que, como igreja, contribuir para que essa cidade, ela se curve aos pés do Senhor Jesus. Você entenderam? Nós não podemos apenas ser uma igreja na cidade. Tem tantas igrejas, mas que a igreja evangélica na cidade, ela possa contribuir para que a cidade se curve aos pés do Senhor Jesus. E nós vamos ver famílias inteiras transformadas pelo poder do nome do Senhor Jesus, pelo poder do Evangelho de Jesus. Aleluia. Eu estou convencido, amados,
que todo o nosso esforço, todo o nosso zelo, toda pregação, toda bela estratégia que Deus nos dá, não será suficiente para vermos uma cidade dobrada aos pés do Senhor Jesus. Elias, ele viveu num tempo assim. Elias era comprometido com o altar, mas o povo, ele estava desenfreado no pecado. O povo de Israel serviam aos altares corrompidos. E um dia, o profeta Elias, ele se apresenta diante do rei Acabe, o rei de Israel. Acabe, que deveria ser uma bênção para Israel, mas é um rei que estabeleceu a idolatria em Israel. E por causa do ódio de Acabe, ele saudou Elias e ele disse: és tu o perturbador de Israel. Meus irmãos, no bom sentido, nós temos que ser perturbador. Nenhum avivamento que aconteceu, a sociedade aceitou, nem as igrejas aceitaram, nem muitos crentes aceitaram, porque o coração não estava preparado, porque a vida deles era uma vida tão no pecado, que eles não aceitavam o novo de Deus. Eles não aceitavam o vinho novo, porque o odres deles, eles eram odres velhos, e quando o novo vem, ele arrebenta com o velho. Por isso que Jesus disse que não se coloca vinho novo em odre velho, nem coloca remendo novo em pano velho. Por quê? Porque rompe. O avivamento tem esse poder, meu irmão, sabe o quê? De romper, de ter uma divisão daqueles que servem e daqueles que não servem, daqueles que são comprometidos com Deus e daqueles que querem viver uma vida sem compromisso nenhum com a palavra, sem compromisso nenhum com a presença de Deus, com a glória de Deus, sem compromisso nenhum com a salvação da cidade, das pessoas. Elias sabia que ele precisava de uma intervenção de Deus para a conversão do povo, e ele propõe um duelo lá no Monte Carmelo entre os profetas de Baal e ele, somente ele. Eles iriam invocar e iriam construir 2 altares, e colocar o seu sacrifício, e eles iam invocar o Deus que respondesse com fogo. Esse seria Deus, seria o sinal de que seria o Deus verdadeiro. E o Acabe, ele topou o duelo, ele topou a parada, e eles foram para o Monte Carmelo. Durante todo o dia, os profetas, 400 profetas de Baal, 450 de Acera, eles ficaram ali com seus rituais, se cortando, dançando, buscando, clamando, suor, sangue. Era meio-dia, nada de fogo. Então começa a leitura que eu fiz nessa noite. Elias preparando um altar. Aleluia. Meus irmãos, eu fico imaginando se o fogo não viesse, aí que a nação toda estaria perdida. Aqueles remanescentes, os 7.000 que ficaram e não se dobraram aos altares de Baal, aí pronto, daí que eles iam dizer: não é verdade, o Deus verdadeiro não é Deus verdadeiro não, eu vou me converter a Baal. Sabe o que nós estamos chegando, meus irmãos? Numa situação dessa, uma situação em que, se não houver uma provocação para que o fogo de Deus desça sobre nós, nós teremos mais uma geração apática, mais uma geração fria, mais uma geração religiosa, mais uma geração que vem arrastando os seus pés para a igreja, mais uma geração que busca a bênção, mas não busca o dono da bênção,
mas uma geração que acha que igreja é entrar e ficar rico, é entrar e todos os problemas serem resolvidos, sem busca pelo amadurecimento, sem busca por crescer em Cristo Jesus, sem busca pela palavra de Deus, e nós vamos perder uma geração toda. Nós precisamos desesperadamente de fogo no nosso altar. Quantos podem dizer amém? Vocês vão ver muito eu pregar sobre avivamento, porque esse ano o nosso tema, que veio da convenção para nós, das nossas igrejas, é todos, não é eu, é todos, por um pleno avivamento. Isso está entrando no meu coração, meus irmãos, dessa busca. Nós não podemos mais, como disse, dar ao luxo de ter uma banda maravilhosa dessa, como louvor a Deus, afinado. Nós não temos de se dar ao luxo de nós termos bons pregadores, de eu trazer uma palavra e você dizer: puxa, que palavra, pastor, puxa, que legal, sua palavra foi demais. Nós podemos dar ao luxo de ficar contando simplesmente quantas pessoas visualizam no YouTube, no Facebook, quantos seguidores nós temos. Não, nós precisamos de fogo no altar. Nós precisamos desesperadamente que Deus faça, que Deus venha com algo novo, com vinho novo, que Deus traz de novo, aleluia, que traga aquele avivamento de Azusa, naqueles termos, de ver homens e mulheres, de sentir, de estar junto com homens e mulheres cheios, falando em outras línguas, meus irmãos, batido com o Espírito Santo mesmo. Homens orando, mulheres orando, impondo as mãos, e as pessoas sendo curadas, sendo libertas, meus irmãos. Nós estamos orando muito pouco, ou talvez não orando nada. Nós não estamos atraindo a presença de Deus. Presença de Deus, o que é isso? Meus irmãos, quando você fica em oração 10 minutos e parece que foi 2 horas, sabe por quê? Porque Jesus não esteve ali. Pastor, porque quando você sente a presença real de Jesus, Jesus é eterno, então para Ele não tem tempo. Aí quando você sente a presença dEle, você passa 1 hora, puxa, passou 1 hora, parece que foi 5 minutos. Sabe por quê? Porque não conta o tempo. Quando Jesus está, não conta tempo, porque Ele é eterno, aí não conta tempo. É essa presença que nós precisamos, de nós passarmos 1 hora, 2 horas, já passou e tudo isso, mas parece que foi pouco tempo, eu podia ficar mais tempo. Aleluia, aleluia. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Eu creio que você está discernindo as coisas espirituais aqui nesta noite. Eu creio que Deus está comunicando ao teu coração. Aleluia, aleluia. O que Elias fez? Que como consequência o fogo veio e provocou a conversão de multidão. Naqueles avivamentos de Gales. Eu estou falando dos últimos, né? Sem falar do avivamento de John Wesley, né? Sem falar em 1700 e pouco. Mas as pessoas, elas estavam na igreja, elas vinham na igreja, pessoas não crentes, e cultos normais, era 200, 300, 500 pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, não porque tinha uma corrente de fogo, não porque tinha pessoas ali trazendo foto para orar, roupa para orar, nada disso, meu irmão. Eles eram atraídos pela presença manifesta do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos. Presença manifesta, que você sente o manifestar de Deus. Você não simplesmente sente um arrepio, você não simplesmente olha para o lado, aquele cara está cheio, hein? Está cheio de Deus, está pulando até. Não, você sente que Deus está naquele ambiente. Quando você entra nas portas, você sente o peso da glória de Deus.
Você sente que Deus está nesse lugar, e se Deus está nesse lugar, o que eu tenho que fazer é me prostrar. Só isso, não tem mais nada que eu posso fazer. Eu me calo diante de Deus, eu me calo diante da sua presença, eu fico mudo, eu não tenho o que falar. Aleluia. Elias, ele restaurou o altar. Altar, meu irmão, é o lugar, é o ambiente do encontro com Deus. É o espaço que nós criamos para fazer o mundo parar. E para fazer esse mundo parar, hein? Um dia eu li num muro da cidade, lá em São Bento do Sul: pare o mundo que eu quero descer. Que é tanta coisa acontecendo, é tantos compromissos. E eu falei nessa manhã aqui, meu irmão, se na tua agenda não tem tempo para você estar com Deus, a sua agenda está fora da vontade de Deus. Você precisa ter tempo para estar com Deus na tua agenda. E Elias, ele restaurou o altar. É uma decisão de você deixar tudo em segundo plano, para buscar tempo, para buscar a Deus. Isso é altar. Altar é aquele TSD, tempo a sós com Deus. Jesus disse: olha, tu quando orares, não quer dizer quando você tiver vontade de orar, quando você for orar, não, quando orares, quer dizer, ele já estava pressupondo que nós ia orar, sabe, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Se ele fosse falar hoje, desliga o celular, saia das redes sociais e entra no secreto. Entra num tempo para buscar a Deus, às vezes orando audivelmente, às vezes em silêncio. Sabe que quando você vem à igreja, não é para ter um encontro social, não é para rever amigos, não é para ver um grande pregador, mas você vem para adorar ao Senhor e submeter aos seus comandos. Não existe avivamento, amados, sem altar. Não existe avivamento sem altar. Nós estamos muito ocupados construindo coisas, muito preocupados, mas nada disso altar. Altar é aquilo que você constrói apenas para ser oferecido a Deus. E foi isso que Elias fez. Primeiro, ele levantou um altar, porque não há avivamento com um altar em ruínas, pedra fora do lugar, desconstruído. Não há avivamento, não. É hora do quê? De você reedificar o altar de Deus na tua vida, de você priorizar em refazer a tua agenda e colocar Deus como prioridade, porque muitos altares estão abandonados, estão em ruínas. Aleluia. Deus está conosco, pessoas são salvas, sentimos a presença. Para nós pode estar bom, mas segundo a agenda do céu, nós estamos muito distantes de ver uma multidão dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Muito distante de uma multidão de incrédulos, uma multidão de desviados, uma multidão de céticos olhar para nós e dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ei, como é que está o teu altar? Como é que está o teu altar? Como é que está o teu secreto com Deus? Como é que está o teu TSD, teu tempo a sós com Deus? Uma leitura da palavra, oração, busca pela vontade de Deus para a tua vida. Foi isso que ele fez, restaurou o altar. Depois ele restabeleceu o sentido de unidade. Ele pegou 12 pedras, cada pedra era uma tribo de Israel. Ele pegou 12 pedras, tinha um propósito. Ele ajuntou todas essas pedras como base do altar. Aquelas pedras
juntas, estava dizendo: olha, você é da tribo de Asser, você é da tribo de Naftali, você é da tribo de Judá, de Benjamim, mas é o seguinte, para o fogo descer aqui, para Deus nos responder com fogo, as tribos, elas precisam estar unidas. Não tem só não tem como pegar uma pedra só dizer, essa aqui é a pedra. Não tem. Nós temos que estar juntos, nós temos que estar unidos. O que estava dizendo para aquele povo? Olha, cada um está fazendo o seu próprio culto, no seu próprio lugar, da sua própria maneira. É tempo de você sair de casa. Isso eu estou falando para quem está na live. É tempo de você voltar para a casa do Senhor. É tempo. Esse é um lugar seguro para você estar. É tempo, já passou. Já estamos quase num ano de pandemia. E você pode estar aqui seguro, dentro de todos os requisitos que a unidade, a agência sanitária, ela propõe. Nós estamos aqui, é tempo de cada um sair do seu aposento, sair da sua casa, sair das suas agendas, dos seus compromissos, e dizer: onde é que você vai? Eu vou na casa do Senhor. Por quê? Porque Deus quer derramar o fogo, mas precisa de unidade, aleluia. Nós precisamos estar juntos, porque a divisão, a falta de unidade, ela impede o avivamento. Enquanto nós não compreendermos a vontade de Deus, a glória de Deus, ela não desce, ela não vem. Porque muitas vezes mais importante é os nossos desejos, muitas vezes mais importante é os nossos gostos, nossos reinos. Mas Ele juntou as pedras, aleluia. Deus vem quando Ele percebe que o seu povo está unânime. Eu clamo por avivamento. Você lá na sua casa clama por avivamento. Lá no seu trabalho você clama por fogo de Deus na sua vida. Aleluia. As vozes vão se juntando à criação de uma unidade. Aleluia. É o laser, né, meu irmão? O laser. Poder de cortar pedra. Olha o que é laser? É luz. Mas por que uma luz corta pedra? Porque não é somente luz, é concentração de luz. Essa concentração de propósito, de objetivo, de busca, que vai fazer o fogo de Deus vir sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor Jesus. É essa concentração, aleluia. O primeiro avivamento que veio depois que Jesus foi assunto ao céu, Ele disse: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Eles foram tudo para Jerusalém. Eles pensavam que eles iam voltar para Nazaré. Eles pensavam: por Jesus agora foi para o céu, agora a gente volta para Galileia, agora a gente volta para os nossos afazeres, né? Agora a gente volta para pescar, agora vai voltar tudo como era antes. E eu já estou aqui há tanto tempo. Já estou aqui há mais de 50 dias, eu estou aqui há 40 e poucos dias, desde que Jesus, Ele desceu para Jerusalém, foi preso, foi morto. Nós ficamos 40 dias aqui dependendo de irmãos, dependendo de ficar na casa de um, na casa do outro. Agora Jesus diz que é para nós ficar em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém, clamando o quê? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, desça sobre nós. Se o Espírito Santo não vier, a gente não volta para casa. Se o Espírito Santo não vier, a gente não pode sair daqui, porque Jesus disse para a gente ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então nós não podemos sair daqui, nós temos que ficar em Jerusalém. Meu Deus, quantos dias, quanto tempo eu tenho ainda de comida para ficar fora de casa? Eu estou sem trabalhar, a minha família ficou em Galileia, eu preciso buscar desesperadamente. O Espírito Santo tem que vir logo. Vem Espírito Santo. E eles começaram a clamar, a clamar, a clamar. Talvez alguém estava deitado, outro em pé, outro ajoelhado. Talvez alguém ia na janela e dizia: vem Espírito Santo, vem logo, vem logo. Nós queremos essa experiência, nós queremos esse cumprimento da palavra de Jesus. Depois de 10 dias, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes, um olhou, abriu os olhos,
E ele viu como línguas repartidas de fogo. Eles começaram a ouvir o som de um vento, mas não tinha vento, mas tinha som. E a palavra de Deus diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar e pediam a mesma coisa: Espírito Santo vem. E o Espírito Santo veio. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quantos querem isso de novo? Eu quero isso de novo. Aquele vento impetuoso, um altar que foi erguido por 120 pessoas unânimes, unidas em unidade, pedindo: Deus, manda o seu fogo, manda o seu fogo. O poder da unidade é muito maior do que o que você pensa. Aleluia, é muito maior. Não tem valor qualquer projeto de Deus as nossas individualidades. Deus quer que nos unamos, amados. Deus quer que nós vamos viver em unidade. E depois que Ele juntou todas aquelas pedras, Ele preparou o sacrifício. Aleluia. Porque não há sentido ter altar sem sacrifício. Não há sentido. Não há altar sem sacrifício. Alguns confundem, né? Mas, meus irmãos, igreja não tem palco. Isso não é palco, meu irmão. Isso aqui tudo é altar. Onde eu estou é altar, onde você está é altar. É lugar de sacrifício, porque o que dá sentido ao altar é o sacrifício. O sacrifício é essencial para o fogo vir. O fogo vem, e quando ele vem, ele lambe, ele queima todo o sacrifício. Quando Elias preparou o sacrifício, ele colocou 2 elementos: lenha e animal. Se quisermos fogo, tem que haver animal derramando sangue. Isso nós já temos. O Cordeiro de Deus já derramou o seu sangue na cruz do Calvário. O sangue de Jesus já foi derramado. Porque tudo que acontece aqui, meu irmão, é pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade. Você pode até chegar diante de Deus e dizer que está orando, está jejuando, está dedicando tempo, isso é oferta, mas tudo que você precisa de Deus está misturado com o sangue do Senhor Jesus Cristo, vertido do seu corpo na cruz do Calvário. O holocausto já está pronto, o sacrifício já está pronto, é no nome de Jesus. O filho já foi oferecido, mas tinha outra coisa para poder pegar fogo: era a lenha. Não existe altar sem lenha. Se precisamos de fogo, nós precisamos colocar lenha. O que é a lenha, meu irmão? É a nossa vida. É a nossa vida. Pessoas que se oferecem sobre o altar. O sacrifício é Cristo, a lenha é eu. O apóstolo Paulo, ele disse: oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O sacrifício morto já está no altar, mas agora o sacrifício vivo, meu irmão, é a nossa vida, com o propósito de morrer, de ser todinho queimado, de virar pó. É isso, para que haja um avivamento. Eu, como lenha, preciso estar no altar. Muitas pessoas estão aqui para se dar bem, estão aqui para receber a bênção do Senhor, estão aqui pensando em si mesmo. E eu gostaria que você se desse bem, mas eu tenho que te dizer que você está aqui, meu irmão, é para ser queimado. Você está aqui é para ser reduzido a cinza. Você está aqui para que quando o fogo vier, vira cinza. Tudo aquilo, todas as coisas que você coloca na frente de Deus como prioridade. Paulo, ele não se esquivava de ser lenha. Ele disse: eu não considero a minha vida por preciosa, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar. Paulo era uma lenha seca. Agora tem crente que a lenha é bem verdinha, meu irmão, chora. Sabe a lenha verde? Quando você coloca no fogo, ela chora.
ela derrama aquela seiva, porque ela não está sequinha. Agora quando a linha está seca, meu irmão, você coloca lá, só crepita, mas vai tudo, pega fogo logo, logo. Que você seja nesse avivamento uma lenha seca, para ser queimada, não para chorar, não para murmurar, não para criticar, não para dar para trás, não para dizer isso não vai dar certo. Não, isso é coisa do passado. Não, isso não precisa mais de nada disso, pastor. O que é isso? Vir na igreja, tá bom, a gente ouve a palavra, tem um louvor bem legal e tal. Eu vou para minha casa, aí chega lá, eu tenho o que fazer, eu tenho muito o que fazer, pastor. É tanto negócio que eu tenho que fazer, o senhor que não sabe a minha vida. Mas o senhor não sabe que eu corro das 6 da manhã às 7 da noite, segunda a sábado, segunda a domingo. Você que não sabe os compromissos financeiros que eu tenho. Você que não sabe como é que é a minha empresa. Você que não sabe o que é trabalhar de empregado. Eu sei, meu irmão, tudo isso. Só que Deus, Ele está buscando lenha, que é gente consagrada no altar, é gente que se oferece para se dar para Deus. Não é aquela lenha verde que pipoca, estrala, retorce e reclama. Quando vem o fogo, vem, por quê? Porque ele não quer morrer, ele quer continuar vivendo da vida que ele leva, do jeito que ele leva. Lenha seca, deixar Deus queimar. Meus irmãos, continua ali aquela preparação. Só está na preparação, né? O fogo vai descer, mas está na preparação. O altar, ergueu o altar, juntou as pedras, colocou a lenha, o sacrifício. E agora? E agora é o seguinte: agora nós vamos fazer uma semeadura de fé. Elias, o que está faltando aí? Falta água. Ou vocês vão procurar água, e você vai encharcar o teu altar. Uau! Eles foram em busca, trouxeram alguns litros de água. Pode colocar aí no altar. Puxa, mas essa água a gente podia beber, essa água podia dar para o meu gado. Está faltando água, Israel, 3 anos e meio sem chuva, e você pede água. É água, pode botar num sacrifício aí no altar aí. Molhou o altar, não é pouco. Busca mais. For lá e buscaram, o que fazemos com essa água? Pode derramar no altar. Derramaram no altar. Está encharcando o negócio. Cava uma valeta aí ao redor do altar, porque o negócio aqui tem que banhar mesmo, o negócio aqui tem que ter água mesmo. E aí eles trouxeram mais água. Era tanta água que escorreu água, desperdiçou água assim, meu irmão. O pessoal ficaram olhando, que desperdício, que coisa, esse profeta nem sabe o que está fazendo. Parece que o profeta está fora de si, parece que ele não mora em Israel, parece que ele não vê que o gato está morrendo ali do lado, que os soldados estão com sede, que nós estamos racionando água lá em casa, que está acabando a lavoura, ele não consegue ver. Mas ele fez uma oferta louca. Sabe, meu irmão, você já fez alguma oferta louca para Deus? Eu já tive a oportunidade de fazer oferta louca, de eu virar para André virar para mim. Eu não acredito que nós vamos fazer isso. Nós vamos doar tanto, nós vamos fazer isso para a obra. Vamos. Isso é loucura. Deus gosta de oferta louca, meu irmão. Você alguma vez já ofertou uma oferta louca? Aquilo que você não tem, aquilo que você estava programado para pagar uma conta, aí você sente, você faz aquela oferta, aquele valor assim que você nunca imaginava. E geralmente as ofertas alçadas que faz e tal, geralmente é louca, geralmente é uma oferta que não está no orçamento, mas Deus dá a oportunidade de fazer a oferta louca. Esse ano mesmo, irmão, esse ano mesmo, o nosso salário lá no início, quem é da diretoria que sabe, nosso salário lá no início, lá da pandemia, foi reduzido em 50%. Nós reduzimos, nós não sabíamos o que podia acontecer, e foi reduzido no mesmo mês de março. Foi reduzido. E teve oferta louca. Mesmo com salário reduzido, teve oferta louca. Depois foi restaurado, depois a gente continuou ganhando normal, sem ter aquilo que a gente tinha deixado de ganhar. Aquilo lá passou. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que o ano 2020
para mim, enquanto eu estou no Brasil, foi o ano mais próspero que eu tive aqui no Brasil, depois que eu voltei da América. Foi o ano mais próspero. Porque mesmo sem ter, quando eu pensei que o negócio ia ficar no vermelho, Deus vinha e diz: faz uma oferta louca para a minha obra. Aleluia. Meus irmãos, muitos ainda não são libertos. Se falar de oferta, ele fica desconfortável, fica inquieto, porque Satanás, ele resolveu usar a mentalidade do mundo para tirar de nós um dos segredos mais poderosos do mundo espiritual, que é a oferta louca. Sabe quando aquele cara diz: está louco, rapaz? Estou louco mesmo, porque a oferta tem que ser louca. Toda vez que você quiser trazer a manifestação sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre a sua família, sabe o que você faz? Prepare uma oferta louca. Prepare. Eu já vi gente trazendo no altar, e dizer para mim: pastor, esses 2 cheques que eu trouxe aqui era de serviço que eu fiz, e esses 2 cheques aqui era para mim pagar a energia da minha empresa. Amanhã vence, e se eu não pagar, em 10 dias eles vão cortar a energia da minha empresa, e eu não tenho nenhum serviço em vista. Eu não tenho. Mas hoje eu senti de fazer essa oferta louca. Ele deu 2 cheques de cliente, entendeu? Sabe aqueles predatados assim? Ele deu aqueles 2 cheques assim, colocou no altar. Deus vai te honrar, meu irmão, porque você está fazendo uma oferta louca. No outro dia, segunda-feira cedinho: você é o fulano de tal, da empresa tal? Sou. Eu queria que tu viesse aqui ver um serviço para mim. Tem que fazer um serviço aqui, eu queria que tu viesse. Chegou lá, ele olhou o serviço e ele disse: é tanto. Faça fazer o serviço para mim. Quanto é que você quer de sinal? Eu quero tanto. Qual é a tua conta? É tal. Já vai estar sendo transferida para ti no dia. No dia. Ele teve muito mais do que a conta de luz. Ele teve umas 10 contas de luz daquela que ele ofertou como oferta louca. Elias fez uma oferta louca no altar. Ele colocou água, aleluia, 12 cântaros cheios de água, derramou. O elemento da oferta precisa ser derramado, aleluia. 3 anos e meio que não chovia em Israel. A água era objeto de luxo. Ofereça ao Senhor aquilo que vai te fazer falta, meu irmão. Isso vai fazer falta, pastor, mas eu vou oferecer para o Senhor. Você que talvez está correndo atrás das dívidas, empresa falindo, trabalhando muito, não tem tempo para nada, ofereça aquilo que precisa de uma intervenção divina. Quantas vezes, meus irmãos, eu ofereci ao Senhor por algo que eu precisava. Olha só, eu precisava de dinheiro para ter algo, e eu oferecia dinheiro sem ter. Isso foi para o casamento da minha filha, para o aniversário do meu filho. Eu ofereci. Estava num lugar, Deus tocou: oferece. Oferece por isso. Talvez até já contei aqui. Minha filha queria uma festa de 15 anos, vai para a internet. Sabe mesmo aquela festa da internet? Meu Deus, aquilo ali é um sacrilégio. Aí começa a ver aquelas coisas, tudo grande, né? E ela bem animada, bem cheia de fé. E o meu filho fazia 18 anos, e ele não queria: não quero festa, quero um carro. Eu te dar um carro. Não tinha dinheiro nem para festa, nem para carro. Daí ele dizia assim: ó, faz uma oferta louca. Aí eu fiz uma oferta louca. Eu olhei para André olhou para mim: é agora que nós vamos ofertar para isso. Meu irmão, eu só sei dizer para vocês, eu nem sei como, mas a minha filha teve a festa dos 15 anos que ela desejava, com o vestido que ela desejava, com o piano que ela desejava, o local que ela desejava, com tudo que ela desejava. E depois que terminou a festa,
Meu filho estava sem carro. Cheguei lá na casa do meu pai e eu vi um carro lá. Não era o carro dele. Eu disse: o que é? Que carro é esse aí? Esse carro é meu. Ele disse: é teu. Se tu me pagar tantos por mês. Não, eu pago. Não tem, mas eu vou pagar. Eu já estava até querendo passar a perna nele, sabe? Pai, né? É agora que eu levo o carro. Mas ele estava muito sério. Estava muito sério. Não, pai, mas eu quero mesmo, de verdade. Eu quero esse carro. Eu quero para o meu filho, tal, para a Andréia. Quero para esse carro lá. Só tenho um carro da igreja, preciso de um carro. Não, não é teu, pode levar. Você vai me pagar tantos por mês. Tantas vezes, tantos por mês. Não, ok, eu vou pagar, pai. Vou pagar. Dá um jeito, vou pagar. Aí quando eu já estava convicto que eu ia pagar, depois de umas 3 horas, 4 horas com ele, ele disse assim para mim: ô Zé Antônio, até ontem tu ia pagar esse carro. Eu ia vender para ti. Eu ia vender e tu ia pagar todinho ele. Mas eu estava num culto. E lá no culto, Deus disse assim para mim, ó, lá no meu íntimo, disse assim, ó: tu não vai vender o carro para o Zé Antônio, tu vai doar para ele. É por isso que eu vou te doar, só porque Deus falou comigo, porque senão eu não ia te doar, tu ia pagar esse carro. Teve festa, teve carro, porque eu fiz uma oferta louca, meu irmão. Oferta louca é quando a mente grita: você está maluco. Aí você pode escolher se você vai ficar com um punhadinho e morrer depois, ou vai cometer a loucura de entregar tudo a Deus e permitir que Ele faça um milagre na sua vida. Que 2021 você tenha milagre de Deus acontecendo na tua vida. Aleluia. Deus quer fazer milagre na tua vida. Deus quer que você experimente isso. Aquela mulher lá, a viúva de Sarepta, ela fez aquele pão para o homem de Deus. Ele disse: olha, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai terminar. E não acabou e nem terminou. Porque ela fez uma oferta louca. Ela só tinha um pão e ela deu para o homem de Deus. Aleluia. E por último, meu irmão, depois de tudo isso, sabe o que ele fez? Orou. Ele orou. E a oração dele não foi aquela oração de se ajoelhar, ficar tantas horas ali que nem o profeta de Baal, ficaram mais de meio-dia se cortando, clamando. Não. Ele diz: bem, para que esse povo saiba que tu és Deus, desça fogo. E o fogo veio, meu irmão. Aleluia. 3 motivos para que esse povo saiba que tu és Deus. Para que esse povo saiba que eu sou o teu servo e que tudo que eu tenho feito vem de ti. Aleluia. O Senhor precisa encontrar no meu coração, no teu coração, um desespero pela sua glória. Nós precisamos orar: Senhor, venha, venha, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso refazer a agenda e orar. Elias orou, já tinha reconstruído o altar, já tinha feito a unidade do povo, holocausto, lenha, mas agora era necessário orar. E quando ele ora, ele faz uma oração sincera, uma oração profunda, uma oração poderosa, argumentos corretos para convencer a Deus. E é isso, meu irmão. Tem argumento correto para convencer a Deus, e Deus vai vir sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus vai vir sobre a nossa cidade. Agora nós precisamos decidir algo. O que eu preciso decidir? Ser um provocador do fogo de Deus. O que você é? Eu sou um provocador. Aleluia. Eu sou um provocador. E quando você decide ser um provocador de Deus, Ele vai vir. O fogo virá, a glória virá, e nós veremos aquilo que sonhamos. Aleluia. Eu estou sonhando, meus irmãos, e nós vamos viver isso que ainda não conseguimos imaginar. O que eu espero nesta noite é que de alguma maneira eu tenha a palavra de Deus tenha convencido você a tomar uma decisão. Qual a decisão, pastor? Eu quero ser um provocador do avivamento. Eu quero ser um provocador do avivamento. Mas eu sou tão tímido, pastor. Eu nem sou batizado com o Espírito Santo. É um coração entregue ao Senhor. É um coração que busca.
é um coração que deseja, é um coração que anseia. Todos os avivamentos começaram assim, meu irmão. Poucas pessoas, muitas céticas, muitas reticentes, mas muitas pessoas, algumas pessoas pagando o preço. Eu quero já te convidar você a começar a orar já, a começar a ter o teu SD, leitura da palavra, busca. Venha para a igreja, não com expectativa de um espectador. Vou lá ver hoje como é que está o louvor, como é que vai ser a palavra. Venha para a igreja com o coração desejoso de se derramar aos pés do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé, a banda, aleluia, para nós adorarmos ao Senhor, nós orarmos ao Senhor, aleluia. E eu creio que você vai ser tocado por Deus para um avivamento.